2024 foi ano de Paralimpíadas, mas não foram apenas os nossos paratletas e o desempenho da nossa delegação que ganharam destaque lá em Paris não, viu? Fica com a gente porque hoje a gente vai conhecer um cara de quem eu sou muito fã, o fotógrafo das Paralimpíadas e o fundador da fotografia cega, João Maia. Olá, sejam bem-vindos ao Diversidade, programa que vai ao ar pelo canal digital 8.3 da TV aberta e também pelo nosso canal virtual, youtube.com/Câmara São Paulo. Eu sou a Suelen Gonçalves, uma mulher branca, cadeirante, tenho cabelos e olhos castanhos escuros, os meus cabelos são compridos e cacheados, eu uso óculos e no Diversidade de hoje eu estou vestindo uma camiseta azul marinho, calça jeans e sapatos pretos de salto. Olá, eu sou o Roberto Rios, sou um homem de pele branca, uso óculos, estou usando hoje uma camisa cinza, uma calça jeans preta e um tênis cinza, sou cadeirante também. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Quer reassistir os nossos programas e todas as edições do Diversidade que já foram ao ar? É só acessar a nossa playlist no YouTube. Muito bem-vindo, João. Olha, é uma honra mesmo te receber, falar com você. Todo mundo nos bastidores já está até ciente do quanto eu sou sua fã, então estar diante de você para a gente bater esse papo é muito legal. Sueli, Roberto, é uma honra estar aqui no Diversidade. Eu sou um homem preto, não retinto, eu tenho cabelos crespos, ondulados na cor preta, eu tenho olhos amendoados, castanhos claros, nariz médios, lábios médios, dentes grandes. Eu estou trajando uma camiseta social na cor rosa, calça azul marinho e tênis branco. Bem-vinda, João. Olha, eu queria começar, eu sei que é uma trajetória aí muito longa, muito extensa, mas queria que você dividisse ela com a gente, como tudo começou. Sueli, começou lá no estado do Piauí, na cidade de Bom Jesus, a 630 quilômetros da capital Teresina, numa prole de 10 irmãos. Eu também tenho mais 2 irmãos com deficiência intelectual. Na década dos anos 90, esse despertar pela fotografia começou em mim. Eu não era deficiente, eu me tornei uma pessoa com deficiência a partir dos 28 anos de idade. Então, lá no Piauí, eu ganhei uma câmera do meu irmão, que morava aqui em São Paulo, e comecei a fotografar. Também eu escrevia para grandes empresas, como na época a Fungi, a Kodak, né, que tinha, sabe, o filme, ele tinha aquela caixinha, vinha um manual, então eu queria aprender sobre fotografia. Como eu não tinha cursos de fotografia na minha cidade, eu escrevia para receber manuais. E também eu conversava com os fotógrafos existentes na cidade, que eram os retratistas. Toda essa bagagem, tanto oral como através dos manuais, foi esse pontapé para me ingressar na fotografia, na fase mais linda da vida, que é a adolescência. Ô João, e qual é a reação das pessoas quando eles descobrem que você é um fotógrafo cego? Roberto, a reação é de espanto. As pessoas ficam incrédulas porque elas não acreditam que uma pessoa com deficiência visual pode fotografar. E aí eu tenho que explicar que eu tenho que usar as minhas percepções auditivas, olfativas, táteis, para transformar sons em imagens. Então, é muito importante, eu acho que hoje, esse papel da fotografia cega na cobertura de grandes eventos, mega eventos paralímpicos, levar para a nossa sociedade que é possível, sim, uma pessoa com deficiência visual fotografar, utilizando, sim, as suas percepções e não a sua visão. Olha, a gente acabou de falar da reação das pessoas, mas e quando você se deu conta de que, poxa, tudo bem, eu sou uma pessoa cega, mas consigo realizar um sonho, consigo fotografar? Como foi essa autodescoberta? Sueli, quando eu me tornei uma pessoa com deficiência, lá pelos 28 anos de idade, fiquei muito triste, chateado, revoltado, porque, pensa só, 28 anos de idade, trabalhando, uma vida normal e, de repente, se torna uma pessoa com deficiência. O mundo cai.
Mas eu olhava para a minha câmera e falei, não, eu vou fotografar, é possível sim. E aí comecei. Eu me lembro que o primeiro ensaio que eu fiz de fotografia foi da minha irmã, ela estava grávida, do Pedro, a Maria Rita. Hoje o Pedro completou agora, em setembro, 20 anos, então tem 20 anos que eu sou uma pessoa com deficiência. E aí, nesse processo de reabilitação, eu encontro o esporte, e aí eu começo também a fotografar meus colegas atletas, fiz muita corrida de rua. No atletismo, eu me destaquei no arremesso de peso, lançamento de dardo de disco. Então, a fotografia, ela sempre esteve presente na minha vida, Sueli. Antes de me tornar uma pessoa com deficiência e depois, quando eu me torno uma pessoa com deficiência visual. Então, fotografar, para mim, é fotografar com o coração. Eu gosto de fazer um recorte. O João comentou aqui que ele ficou bastante revoltado quando ele ficou deficiente. Então, eu queria dizer para os nossos irmãos de casa que ficaram deficientes recentemente que a revolta é uma questão natural. Tá? É natural que as pessoas fiquem revoltadas, de mal com o mundo porque ficaram deficientes, mas que isso não perdure, que isso não fique para toda a vida. Tem que haver uma virada de tempo, né? Uma passada por cima e tocar a vida, virar no otimismo novamente, fazer coisas e talvez conseguir se superar até mais do que quando era sem deficiência. Isso é muito importante para as pessoas que estão ficando deficientes agora, porque todo dia fica gente com deficiência, não é isso? No caso, por exemplo, dessa revolta, você enfrentou dificuldades de uma maneira geral e o mundo que você entrou é um mundo bastante apertado, que é o mundo da mídia. Você sofreu capacitismo. Como é que você lidou com isso e você ainda lida com isso? Roberto, eu quero voltar um pouquinho atrás aí sobre essa questão da revolta. Eu me lembro que eu encontrei forças, primeiramente na família, para me apoiar nesse processo de reabilitação. Encontrei força nos amigos que já estão nessa jornada, já se tornaram ou nasceram com deficiência, me apoiaram e falaram, não, cada um tem o seu luto, né, Roberto? E o meu luto foi muito rápido, foi 1 ano que eu falei, não, eu tenho que me movimentar. E aí que vem o processo de reabilitação. Como é importante as pessoas com deficiência procurar uma instituição. Na época eu procurei a Fundação Dorina Noil para Cegos, que é uma instituição que hoje tem 78 anos, habilitando e reabilitando as pessoas com deficiência. E hoje eu tenho o prazer de dizer para vocês que eu sou conselheiro dessa instituição e tive a honra de conhecer a dona Dorina. Então, como é importante esse processo de reabilitação. Aprendi o braille, aprendi atividade da vida diária, locomoção, todo aquele processo, né? Terapeuta ocupacional, fisioterapia, psicóloga, assistente social. Como é importante, nesse momento, o apoio desses profissionais, Roberto, na reabilitação das pessoas com deficiência. Então, hoje, se eu sofro capacitismo, todo mundo sofre, Roberto. Eu vou te citar aqui uns exemplos para mim que é de capacitismo. Vou fazer uma compra lá no Brás, eu moro lá no Brás, próximo, um Belenzinho Brás. E eu vou com minha irmã. De repente eu chego para o lojista e falo que quero tal peça, tal roupa. E quando a vendedora, ela se dirige para minha irmã para conversar e não se dirige para mim, isso é uma forma de capacitismo. Porque se eu estou numa loja e eu vou pagar aquela roupa, vou comprar, eu quero ser atendida pelo vendedor. Eu não quero que o vendedor converse com a minha irmã, entendeu? É como a gente fosse invisível. Eu estou ali com a minha irmã e a pessoa está conversando com ela e não está conversando comigo. Isso já aconteceu comigo. Isso é uma forma de capacitismo. Agora, como é que você fez para se consagrar dentro desse meio da fotografia? Como que eu fiz para me consagrar? Eu acho que nada acontece por acaso. Quer dizer, essa evolução que eu fui passando, desde lá do Piauí, aprendendo a fotografia, chego em São Paulo, continuo nesse processo de ser um amante da fotografia, continuei fotografando. Me torno uma pessoa com deficiência, continuo fotografando. E o mais importante, Roberto, eu nunca parei de estudar. Hoje eu sou pós-graduado em fotografia.
também sou licenciado em História. E aí, como é que o mundo descobriu o João Maia? Foi nas Paralimpíadas do Rio, em 2016. Teve um grande veículo de imprensa, que é a agência France Press, passou o dia comigo, o Christopher, que era o diretor de fotografia, e aí a gente, né, produziu material, uma entrevista. Essa entrevista foi para o mundo, Roberto. Em inglês, francês, espanhol, português. Aí minha vida virou de cabeça para baixo nas Paralimpíadas do Rio. Não, virou de cabeça para cima. Virou do lado certo. Virou do lado certo. Então, eu tive esse reconhecimento, né, como um fotógrafo, primeiro e o único, hein? Primeiro e único fotógrafo com deficiência visual a cobrir um mega evento que foi as Paralimpíadas do Rio. E aí não parou mais. Aí eu fui para Tóquio, as Paralimpíadas de Tóquio 2020, mas aconteceu em 2021. Depois tive agora em Paris, em 2024. Então, hoje eu sou uma referência no esporte paralímpico como um único fotógrafo com deficiência visual a cobrir Paralimpíadas. E fico muito feliz em inspirar crianças, jovens, adultos, pessoal da terceira idade, que podemos sim fotografar. Precisamos só usar nossas percepções. E é justamente aí que eu queria entrar, viu, João? Porque você já era fotógrafo antes da deficiência acontecer na tua vida. E depois, você teve que reaprender, eu acho. E como são as técnicas que você utiliza para exercer o seu trabalho agora? Sueli, é muito fácil. Eu utilizo as minhas percepções, principalmente a audição. Utilizo também técnicas, né? Eu ministro hoje pelo Brasil oficinas e workshops de fotografia cega, ensinando as pessoas com e sem deficiência como fotografar, sem utilizar a visão. Então, nessas técnicas, eu ensino essa questão, primeiro, reconhecer o seu corpo, distância, enquadramento, perspectiva. Então, a gente fala de tudo um pouco da fotografia, mas para que cada pessoa com deficiência, principalmente visual, entenda que cada um tem um processo de se apropriar da fotografia. Porque na deficiência visual eu tenho a pessoa que tem cegueira total e aí o baixa visão. E cada um tem um tipo de resíduo visual. Então, cada um vai utilizar esse resíduo visual para fotografar. Aquele que não tem nada, que não sabe não o que é claro e escuro, eu tenho uma técnica para ele. Aquele que já é baixa visão, eu tenho outra técnica, porque vai se adaptar conforme a necessidade de cada uma pessoa. Perfeito. Olha, eu tô amando o papo, não sei você, viu, Roberto? Eu também. Tô aqui ouvindo ele na maior atenção, mas, Se você João... soubesse a curiosidade, que eu tô com 300 perguntas na garganta aqui. Mas a gente vai ter que guardar essas 300 perguntas, viu, João? Que a gente vai partir para o nosso intervalo rapidinho, tá? Fica aí, viu, gente? Se eu fosse você, eu não perderia nada. Acho que você, inclusive, pode aproveitar essa pausa para adicionar a playlist do programa Diversidade aos seus favoritos lá do YouTube, para poder acessar na íntegra os programas do Diversidade que já foram ao ar. Então, enquanto você faz isso, a gente volta já já. Olá, todos bem? Bom, antes de tudo, vocês estão vendo esse QR Code que está aparecendo aí no canto da tela? Vou pedir para você abrir a câmera do seu celular e apontar para ele. Sabe para quê? Porque esse QR Code vai levar você à nossa playlist e lá você vai ter acesso a todos os outros programas gravados por mim e pela Suelen que contam uma história bonita, conta conhecimento sobre a pessoa com deficiência, informações sobre a melhor qualidade de vida da pessoa com deficiência. Você vai aprender bastante com esses programas. Seja bem-vindo. E como eu tenho certeza que você vai gostar, aproveita para se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo e também deixar o seu like. E fazer companhia para nós. Estamos de volta e, como eu sempre falo, acreditem na Sueli, o intervalo é pequeniníssimo. Estamos conhecendo hoje o famoso e querido João Maia, fotógrafo cego das Paralimpíadas. E a Su já está com a outra pergunta engatada, certo, Su? Sempre tô.
Você sempre espera as minhas perguntas engatadas. E é justamente sobre o que você citou agora, Roberto. Paralimpíadas. João, você já esteve trabalhando em 2 Paralimpíadas. Eu queria saber como é a emoção de receber esse convite, como foi para você. E é sempre um nervosismo diferente? Cada Paralimpíada vai ter particularidades que uma tem e outra não tem. Então, exemplo, o Rio. Foi no Brasil e foi emocionante. Torcida, vibração no meu país. No Japão, a gente estava em pandemia. Foi difícil conseguir, né, o credenciamento. Teste, eu me lembro que a gente chegou lá no Japão, passamos 4 horas esperando o resultado do teste para poder entrar no país. Todo dia fazia teste e a gente não tinha torcida, mas tinha os atletas torcendo pelos próprios atletas e foi emocionante. Em Paris, foi maravilhoso, foi uma experiência incrível, porque eu estava com uma equipe grande, que é o meu projeto, 4 Sentidos e uma Visão, encabeçado pela doutora Luciane Tonon. Ela é especialista em atletas paralímpicos, então tinha a Luciane Tonon, a Thaís, a Érica, tinha o Breno, que me acompanhava, o seu Francisco Delamana, que é o presidente da fundação, estava com a gente também, a Lana. Então, essa equipe maravilhosa, patrocinada pela Fundação Dorina Nuil, eu fui credenciado pelo Guia do Deficiente, que era da doutora Luciane Tonon. Então, essa equipe foi extremamente profissional. Trabalhamos demais nas Paralimpíadas para levar, além das minhas imagens com acessibilidade, importante falar disso, levamos também algumas modalidades como o goalball, transmissões com audiodescrição para as pessoas cegas, transmitido por rádio, né? Pela web. Então, a gente tinha um boletim diário que estava no site da Fundação Dorina. Esse boletim a gente contava como era o nosso dia, o nosso trabalho, com imagens, as transmissões através do rádio, com audiodescrição. Então, foi sensacional. Paris me recebeu de braços abertos, eu tive o reconhecimento não só de brasileiro, mas das pessoas. Eu me lembro que eu estava num restaurante italiano, almoçando, e aí veio uma pessoa de outro país e veio, me conheceu, queria tirar uma foto comigo, queria me agradecer por estar ali. Então foi emocionante estar em Paris cobrindo mais uma Paralimpíada. Ô, João, aí no intervalo nós até brincamos, né, que a gente tinha 300 perguntas para fazer para o João. Então a gente vai ter que fugir um pouquinho da pauta aqui, porque tem pergunta, né? Tem pergunta. Você falou do goalball. Goalball que tem um sininho lá para a pessoa identificar onde está indo a bola. Futebol de cego também. Isso. Tá? Tem um sininho para o cego saber aonde está a bola e correr atrás. No caso de vocês, por exemplo, no seu caso, você se identifica através do som também. Mas como é que é a fotografia do silêncio? Bom, pergunta difícil, hein, Roberto? Uma das modalidades que eu mais sinto segurança de fotografar é o goalball, futebol de cego, e toda modalidade que envolve as pessoas com deficiência. Essa é a minha bandeira. Então, lá em Paris, eu fotografei muito o futebol de cego. Então, tem coisas interessantes para contar para vocês. Quando está acontecendo a partida, a torcida tem que permanecer em silêncio. Sim. Por quê? Os atletas precisam, Roberto, ouvir o guizo da bola, ouvir aquela comunicação que existe entre jogadores, ouvir os chamadores, que normalmente, vou dar um exemplo, Brasil e Argentina. Do lado do gol da Argentina tem um chamador do Brasil. Nem me lembre disso. E do lado do Brasil tem um chamador da Argentina. Eu estava fotografando aquele jogo de Brasil e Argentina. E doeu. Ver o Ricardinho perder. Eu tô falando pra você não me lembrar disso. O último pênalti. Então, assim, a torcida tem aquele silêncio que é importantíssimo para a minha fotografia, porque eu preciso estar concentrado. E também eu tenho um assistente, ele vai me descrever todo o ambiente, falar as cores do uniforme, falar como que o jogador está, as reações. Então, tudo isso vai compor a minha imagem. A fotografia do silêncio é
extraordinária. Então, por isso que a minha fotografia é cega. Eu fiz essa introdução para fazer essa pergunta para você. Você tem uma equipe que te acompanha, te direciona e tem uma equipe que também escolhe as fotografias depois de prontas? Sim, Roberto. Hoje eu tenho o Marcelo Santana, que é o Maguchi. Ele que faz todas as edições das minhas imagens. Olha, a gente já falou aqui sobre os seus assistentes, né? As pessoas que te auxiliam a realizar o seu trabalho, mas existem ferramentas que também tornam o seu trabalho mais acessível? Tecnologias? Sim. Hoje, sem a inteligência artificial, a gente não consegue ver o mundo. Tem um aplicativo chamado Be My Eyes, que eu tiro uma foto e ele me faz a descrição dessa imagem. Olha. Isso é incrível. Não é só... É qualquer coisa que eu apontar, ele vai me descrever. Então, isso é incrível. Pensa só, chega uma carta lá em casa do correio, eu abro a carta, aponto a câmera para a carta, tiro a foto e nesse momento ele já começa a descrever essa imagem. Dá um exemplo. Eu estava separando uma roupa. Eu queria saber o tamanho da camiseta. Eu tirei a foto. Ele me falou o tamanho daquela camiseta, a cor da camiseta. Então, graças a Deus, a inteligência artificial também está ajudando as pessoas com deficiência visual. E tem muitos aplicativos. Eu citei aí o Be My Eyes, mas tem outros, muitos aplicativos hoje que estão nos transformando a nossa vida uma vida mais fácil, né? Porque já pensou? Eu estou lá em casa, eu preciso saber o rótulo. Tem 2 latas, eu não sei qual é cerveja nem qual é refrigerante. Eu apontando no aplicativo, tiro a foto, ele me diz tudo. Isso é muito bom, pessoal. Eu vou apontar esse aplicativo para ver se o cara me descreve lá, se é vinho branco, rosé ou tinto. Pode ter certeza que ele faz isso. Viva a inteligência artificial, né? Viva quando a faz um inteligência bom artificial. uso. Ô, João, você já tinha dado a resposta que eu ia fazer agora. Você falou que foi atleta, né? E que você fez arremesso de peso, arremesso de disco e arremesso de dardo também, não é isso? Isso. Tá. Então vamos fazer a pergunta de uma maneira diferente. Você acha que essa atuação sua no paraatletismo ajudou você a conquistar uma posição melhor na fotografia? Ajudou você a se posicionar melhor para tirar a fotografia? Roberto, qualquer profissional da fotografia, se ele vai escolher o esporte, ele tem que saber um pouquinho desse esporte, ele tem que estudar o esporte, entender na hora de fotografar. No meu caso, eu tive o privilégio de ser um atleta. Isso é muito bom. Eu sei algumas coisas dos bastidores, isso é excelente. Além disso, conheço muitos atletas do atletismo, de outras modalidades, futebol de cego, goalball. Então, algumas questões eu converso com eles, né? Qual é o melhor ângulo, qual é a posição, qual é a forma de ataque. Então, tudo isso me ajuda. Agora, quando eu não sei, Roberto, sobre a modalidade, que é uma modalidade que eu não conheço, eu vou estudar para conhecer mais. Mas o que eu sinto muito feliz hoje, pelo meu trabalho, é ter o reconhecimento não só das pessoas, mas também dos atletas. Tem 2 cenas que eu vou descrever para vocês aqui das Paralimpíadas de Paris, do atletismo, que ficaram no meu coração. Primeiro, o Vinícius, que é um atleta que tem amputação de membro inferior. Quando ele termina a prova dos 100 metros, ele ganhou medalha de bronze, ele, com a bandeira do Brasil, abre e grita meu nome. Tô aqui, João, me fotografa. É de arrepiar. A outra foi um atleta do Piauí, que tem deficiência intelectual. Ela também abriu os braços e tô aqui, João, me fotografa. Então, aquele Barros. Então, eu estou muito feliz porque eu sei que os atletas sabem da importância, da relevância do meu trabalho como um fotógrafo deficiente visual. Então, eu sou feliz, sabe, Roberto, por ser uma pessoa com deficiência e também fazer o que eu gosto, que é a fotografia. E nós somos muito felizes em ter um nome como o seu representando os brasileiros tão bem, dando tanto orgulho pra gente, viu, João? Né, Roberto? Ô, João, eu tô vendo que você é um cara bastante simpático, risonho, gosta de dar risada, gosta de brincar. Você já chegou, assim, a fazer uma brincadeira com o pessoal? Você tá tirando fotografia de um atleta lá e você olha para ele e fala assim, não, essa posição eu não gostei, vira.
Só para ver a cara do sujeito? Não. Já fez uma brincadeirinha não, assim? Eu faço brincadeira. E o cara fala, ó, meu, tá me tirando? Não, a gente brinca assim, ó, vou fazer sua foto e você vai ficar uma pessoa linda. Eu garanto, de olho fechado. Aí as pessoas começam a rir, né? Elas não aguentam quando eu falo de olho fechado. Então, assim, acho que esse carisma que a gente tem é importantíssimo. Ele abre portas, um sorriso, ser educado. Eu acho que a minha deficiência, ela é só um fator limitante na minha vida. Ela não me impede de ser uma pessoa, sabe, que corre atrás, que acredita nos sonhos, que é uma pessoa que vive intensamente e acredita que precisamos... Primeiro passo, eu acho que de qualquer pessoa, com ou sem deficiência, tem que investir na educação. Uma educação de qualidade, uma educação que transforma a vida de qualquer pessoa. Isso. Eu sempre falo com meus amigos com deficiência, se qualifiquem, estudem. Além disso, a gente vai contribuir para uma sociedade melhor e a gente vai ser respeitado. Por quê? Porque a gente tem qualificação. O mercado não quer qualificação, então temos que ser qualificados. Eu não parei de estudar. Eu sou um fotógrafo hoje que tem pós-graduação em fotografia. Ok. Ô, João, maravilha bater um papo com você, mas nosso tempo acabou. Poxa. Eu agradeço sua presença aqui. Infelizmente, terminou. Precisamos encerrar o Diversidade, mas não sem antes agradecer a presença do talentoso João Maia. Muito obrigado novamente. João, volte sempre. A casa é totalmente sua, viu? E você de casa, não esquece de assistir o Diversidade toda sexta-feira. A gente tá te esperando sempre a 13h. E acompanhe tudo o que acontece, tudo que a gente faz aqui na Câmara através das nossas redes sociais. No Instagram, nosso endereço é @Câmara São Paulo. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade.